Olá, pessoal, nós estamos em falta aqui, estamos em dívida com os vídeos do canal, também com os episódios do podcast. A verdade é que eu desanimei um pouco de para fazer essas coisas, não tenho tanto ânimo, não tenho tanta empolgação, mas eu tenho lido bastante, não tenho deixado de ler, tenho lido coisas muito interessantes e compartilho de vez em quando lá no Instagram. E aí, esses dias eu estava aqui no YouTube e vi um vídeo muito interessante falando sobre as melhores leituras do ano. Afinal, nós passamos agora, né, da metade do ano, daqui a pouco nós estaremos em 2025, passando voando, voando como nunca um ano se passou. E as pessoas estão fazendo um certo balanceamento aí das suas leituras e eu resolvi falar aqui, compartilhar um pouco sobre as minhas melhores leituras, decepções e coisas nesse sentido. Eu tenho a minha colinha aqui com as perguntinhas, porque eu achei no canal da Paloma Lima. Eu adorei o vídeo que ela fez. Tá barulho, eu tô fazendo esse vídeo de forma muito rápida, muito, assim, amadora, mais amadora que o normal, porque eu também tenho um compromisso daqui a pouco, então vai ser bem rápido, não pretendo me alongar muito. Olha o cachorro latindo. Acredito que a maior parte dos livros que eu falar aqui, a gente já tem vídeo aqui no YouTube, ou já falei sobre esses livros em algum momento lá no Instagram. Então vamos lá, a gente já começa aqui respondendo sobre o melhor livro que você leu até agora, e não poderia ser diferente. Estamos falando de Crônica da Casa Assassinada, este livro do Lúcio Cardoso. Tem vídeo aqui no canal. É uma história, um romance formado, escrito, né, de uma forma muito diferente, porque nós temos cartas e relatos e outros gêneros que compõem esse romance. Nós temos uma família, a família Menezes, que vive no interior de Minas Gerais e está num processo de decadência. Decadência, como eu já falei outras vezes, uma decadência moral, uma decadência financeira, e nós temos aqui temas muito interessantes para conversar, temas que são interessantes de você ler mesmo, sabe? É interessante. Tem adultério, tem incesto, aí tem morte, tem vida, tem crises existenciais. É muito bom, muito bem construído. Eu adorei o livro. É um livro que eu pretendo ler outras vezes, né? Eu pretendo fazer releituras porque é sensacional, é diferente do que eu li. Eu sonhei com esse livro e eu passei muito tempo, eu não encontrei muitas pessoas que leram essa obra, eu queria que fosse mais conhecida, então até o presente momento, e acho que vai ser um pouco difícil tirar esse aqui do primeiro lugar, mas foi até agora o melhor livro lido em 2024. Vamos para a próxima categoria. Nós temos aqui a melhor continuação. E quem acompanha as minhas leituras sabe que eu não costumo ler séries, nem nada nesse sentido. Porém, este ano eu li, né, saiu Herdeira do Silêncio, que é a continuação do livro Reino Silencioso, da Isabela. Então eu coloco aqui como sendo a melhor continuação lida. Foi a única que eu li e foi super interessante, cabe aqui perfeitamente, porque nós temos o mundo Cid, que é o mundo formado por humanos, mas também por criaturas féricas, e eles estão. Aconteceu uma guerra e eles agora estão numa espécie de combate. E nós temos uma personagem, a Alina, que ela é uma moça que até então achava que era humana, até ela descobrir que carrega alguns poderes e de alguma forma sabe que os seus poderes podem servir a causas maiores que ela mesma, causas de compartilhamento. Próxima categoria, nós temos um livro novidade, melhor leitura de um livro novidade. E assim, é novidade, foi novidade para mim este livro aqui, O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Eu já havia lido o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que eu comprei, eu li este livro porque eu achei o máximo esse título. E agora estou com esse livro aqui em mãos, O Perigo de Estar Lúcida, e é um livro muito interessante porque a Rosa Monteiro escreve sobre a relação entre loucura e criatividade. Então nós temos os nomes de vários artistas que de alguma forma flertaram com a loucura, e é um tema que muito me interessa, né? A gente questiona aqui, será que para você ser artista, você precisa carregar um pouco de loucura? Foi um livro novidade que me fez muito bem. Aí agora nós vamos para uma categoria que eu vou deixar em branco, que é a categoria o livro que mais me decepcionou. E quem me conhece sabe que eu costumo escolher muito bem as minhas leituras. Então, dificilmente eu leio um livro
do qual eu não gosto. E eu gostei dos livros que eu li até agora. Não teve nenhum que eu disse assim, nossa, foi uma decepção. Não, eu realmente gostei. Eu fiz escolhas muito bem feitas, né? Graças aí a algumas experiências mesmo de vida de leitora. Próxima categoria que nós temos, o livro que mais me surpreendeu. E eu não poderia falar de outro livro que não fosse Vida em Comunhão, Bonhoeffer, eu não sei se vocês pronunciam assim, mas é assim que eu vou pronunciar. É um livro teológico que debate e que fala, traz reflexões sobre comunhão, que é você estar vivendo em comunidade de fé, pessoas que compartilham da mesma fé que você, o que é estar à mesa, nossas responsabilidades com essas pessoas que também foram chamadas para compartilhar essa fé. Esse livro foi uma surpresa porque eu comecei a ler num grupo de leitura do PG das mulheres, da minha igreja, né, do Ministério de Mulheres, e eu fui assim, com uma certa resistência com a questão da escolha, porque eu falei assim, nossa, há tantos temas que poderiam ser mais relevantes para o nosso contexto, e aí eu percebi que este tema de comunhão era justamente o que nós precisávamos. Se eu queria um tema relevante, esse foi um tema relevante. Então mudou a minha forma de enxergar a comunhão, mudou inclusive as minhas orações para eu me sentir mais alegre para estar em comunhão, valorizar mais esses momentos de comunhão, e tem sido muito interessante porque eu terminei de ler o livro, mas a leitura coletiva ainda continua, então a gente se reúne ainda para compartilhar, e tem sido muito interessante conversar sobre esse tema tão importante na vida de um cristão. Próxima pergunta. Deixa eu olhar aqui. Ah, pronto. Uma nova obsessão. Geralmente aqui a gente coloca os autores que a gente conheceu no ano e que a gente pretende ler outras obras. E eu vou dar uma roubadinha, porque assim, eu conheci a Rosa Monteiro já faz um tempinho, não conheci neste ano, mas é uma autora que é uma obsessão para mim, além de Guimarães Rosa e a própria Clarice Lispector e Machado de Assis, eu pretendo ler uns livros aí que a Rosa Monteiro for produzindo, é uma autora contemporânea, e eu pretendo ler os livros dela, eu vou colocar como sendo obsessão, é o meu roubo aí, certo? Espero que aceitem. Outro livro, a categoria do livro mais diferente que você já leu. E aí eu estou falando dos 13 melhores contos de amor da literatura brasileira, um livro organizado pela Rosa Amanda. E por que que esse livro aqui é diferente? Porque o tema é amor. E quem me conhece sabe que eu não leio muito sobre amor. Eu gosto de livros tristes, eu gosto, se bem que o amor é um pouco triste, né? Mas não vamos falar sobre isso. Mas eu gosto de ler livros tristes, cheios de reflexões e crises existenciais, e um livro que fala sobre amor pareceu muito clichê, mas eu gostei muito de uma história aqui, e são contos, né? Então foi um livro diferente por causa da temática. A próxima categoria é personagem favorito de uma leitura recente, e eu posso falar que o Preá é o rapaz, eu acho que é o primeiro conto, se eu não estiver enganada. É, o primeiro conto. Não? Não, não é o primeiro conto. Mas é uma história, a história de um rapaz, é o Preá, que ele mora numa cidade pequena e ele fica muito apaixonado pela Leninha, que é uma menina que chegou, que voltou, na verdade, para aquela cidade, e ela, quando mais nova, teve que morar com o padrinho, algo nesse sentido. E quando ela volta diferente. Ela volta linda, transformada, com as unhas vermelhas, toda, né, o jeito de falar muda bastante. O Preá fica apaixonado por ela. E ela, que era muito, né, gaiata, disse pra ele assim: olha, eu namoro você se você, no dia depois da missa, algo nesse sentido, subir no alto da torre da igreja. E ele, morto de apaixonado, e eu levei isso pros meus alunos, e eles gostaram bastante, alguns, né, os que prestaram atenção. E aí, no dia marcado, o Preá vai, tem todo aquele evento, a cidade numa comoção toda para ver aquele menino fazer essa loucura por causa do amor, por causa da paixão. E aí, o que acontece é que quando ele vai subindo lá em cima, ele olha para baixo, vê Leninha acenando, mas ele olha na linha do horizonte e ele percebe como o mundo é vasto, né? Fica a reflexão de que o amor não é tudo. Leninha não era a coisa mais importante, ela era apenas um aspecto desse vasto mundo. Então, foi um personagem que eu quis me identificar com ele, de alguma forma me identifiquei nesse olhar para o mundo mais amplo e ver que algumas partes da nossa vida são só partes, né, como o próprio nome diz. E utilizo ainda este livro aqui para falar da categoria livro que me fez chorar. Neste conto, né, na leitura deste conto que eu acabei de falar, eu chorei bastante. Não bastante, né? Não foi como eu chorei quando li Meu Pé de Laranja Lima,
Mas eu chorei. Chorei porque eu achei essa mensagem muito bonita, caiu como uma luva para o momento em que eu estava, e eu espero que seja um conto mais conhecido. A autora, eu acho que é a Maria Valéria Rezende. Então eu espero que fique aí a indicação desses livros. Eu ainda pretendo ler muito nos próximos, né, nos próximos meses. E aí eu acho que tinha mais uma categoria. Tinha, na verdade, mais algumas categorias que eu não separei, mas vai ficar assim, acho que já tá bastante bacana este vídeo. Tem livros que eu gostaria muito de ler até o final do ano. Deixa-me pensar aqui em títulos. Pronto, os livros da Helena Ferrante, a Amiga Genial. Eu pretendo reler este livro e ler os outros, né, da série de livros dela, porque saiu a lista dos 100 melhores livros do século XXI, de acordo com o New York Times. E eu espero que eu consiga pegar algumas dicas dessa lista, não que eu acho que seja super relevante, porque é sempre um recorte ao olhar de alguém, mas eu gosto de pegar dicas com essas listas que vão saindo, autores que eu nunca ouvi falar, autores que ainda não chegaram aqui, né, que a tradução dos livros desses autores não chegou aqui no nosso país, mas fica aí algumas expectativas, né? E para o próximo semestre eu comprei agora, estou esperando chegar. Comprei o box dos livros, a capa está lindíssima, da Biblioteca Azul, são as fotografias preto e branco, assim, lindíssimas. Então, fica aí este vídeo simples, né, bem caseiro, bem informal, mas é o que nós temos. Eu espero encontrar animação para fazer outros vídeos, gravar outros vídeos, falando sobre literatura, que é sobre o que eu gosto de falar. Sempre gostei. Então, até o próximo vídeo. Eu não sei quando será postado, mas vem aí. Espero que venha aí. Tchau, tchau.